Boa noite, pessoal. Sou o Christopher Leandro, sou administrador aqui da página Estou na História. É, Hoje a gente vai falar um pouquinho de como é a vida das mulheres no Irã. E para isso eu convidei para essa live a Larissa, acabou de entrar aí. Ela morou um tempo no Irã e ela vai falar um pouquinho para a gente. Ô Larissa, para até o pessoal ir entrando aí, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal aí. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Na verdade, meu marido é muçulmano, né? Ele é libanês. E a gente ficou um tempo no Irã, porque ele tem amigos lá, ele tinha negócios, então a gente ficou um tempo no Irã. Aí a primeira vez que eu fui pra lá, assim, pra mim foi um choque bem grande, assim, porque eu falei, nossa, eu vou pro Irã, né? Porque a gente já imagina, por conta da mídia brasileira, que é um país perigoso, a gente sempre pensa o pior. A gente sempre pensa em guerra, na verdade. E quando Sim. eu fui para lá a primeira vez, em 2018, eu fiquei assim encantada, porque eu vi que era um país seguro, um país lindo, que eu tinha uma noção totalmente diferente, né, do que realmente era. Então, para mim foi um choque, sabe? Certo. Foi um choque bem grande, primeira vez que eu fui para lá. Quanto tempo você morou lá no Irã? Na verdade, eu fui em 2018 para passear, depois eu fui outras vezes também, fiquei 2 meses. Eu sempre ia para passear. E aí, quando eu fui para morar mesmo, foi em meados de 2020, 2021, que foi na época da pandemia também. Eu tive lá também uma época que estava tendo aquela briga entre o Irã e os Estados Unidos, Sim. e os brasileiros falando muito em Terceira Guerra Mundial, né? E, na verdade, até teve jornalistas aqui do Brasil que me procuraram para dar entrevista. Eu dei uma entrevista para o G1 na época, também dei uma entrevista ao vivo também para um outro canal. Nossa, que bacana. Sim, eles me perguntavam como é que estava o clima lá, né? Como é que estava a situação. E, na verdade, eu via que os brasileiros, eles ficavam desesperados com medo de terceira guerra e todo mundo lá vivendo normal. Esse assunto da Terceira Guerra, da Terceira Guerra sempre é falado, né? Recentemente foi falado de novo, né? Por causa do conflito com Israel. Mas agora já entrando no tema da nossa live, qual foi a primeira assim, impressão que você teve lá a respeito das mulheres iranianas? Como é que é a vida delas lá no dia a dia? Sim, foi outra coisa também que foi bem chocante para mim, porque eu pensava que elas eram submissas, né? Eu tinha uma outra visão também. E as minhas amigas iranianas, eu vi que elas têm uma vida assim bem normal. Elas dirigem, todas elas são formadas, estudaram em universidade. A gente ia para o shopping, elas iam dirigindo. E outra coisa também que me surpreendeu, a gente tem a ideia das mulheres iranianas ali só cozinhando, limpando casa, cuidando de criança, né? Aquela ideia de submissão mesmo. Que na verdade eu vi que é bem diferente, porque os maridos ajudam em casa, eu via os maridos dando banho nas crianças, cozinhando, lavando louça. Eles tomam muito chá lá, eles tomam muito mais chá do que água. Eles Olha, ficam o dia inteiro com a chaleira ali, sabe, né, como é que eu falo? No fogão, e o dia todo tomando chá, sabe? Então, assim, os homens servem chá pra gente, é uma coisa assim, normal, sabe? Isso para mim foi bem chocante porque eu pensei que era bem diferente, que as mulheres eram submissas mesmo e ficavam ali, né, cuidando do homem, né? Não, os homens dividem o trabalho normal, para eles é super comum. até eu conheci você foi através de um post que eu fiz na página, né, sobre as curiosidades do Irã. E uma das curiosidades é que as mulheres podem estudar. E Sim. teve algumas pessoas que comentaram: ah, esse post aí tá equivocado, elas não podem nem sair na rua. Aí foi quando você respondeu o comentário lá, né? E Uhum. aí eu te conheci, fui no seu perfil, vi que você tinha morado no Irã, a gente começou a conversar. Então, para mim também foi bom, né?
foi um choque assim também. Algumas coisas eu já sabia que não era igual a grande mídia passa pra gente, mas algumas coisas foi surpresa. Igual na questão que você está falando assim, das mulheres poder dirigir, elas podem votar também lá, né? Que para Uhum, mim elas não, eu achava que elas não poderiam votar. uhum. E como é que é a questão assim delas poder sair na rua? Elas podem sair sozinhas, podem ir em qualquer lugar. Como é que funciona? Sim, elas saem sozinhas. Elas pegam o carro e saem normal, vão no supermercado, normal, assim como nós aqui no Brasil. Eu acho que tem muita gente que pensa que elas não podem sair do carro sozinha. Tem uma imagem totalmente diferente, né? Sim, sim. Não, pelo contrário, a gente ia em shopping, a gente saía, elas me levavam para os museus, para os lugares e elas iam dirigindo, só nós mulheres mesmo. Sim. Agora eu vou entrar num assunto que eu acho que o pessoal também comenta muito nas perguntas aí, a questão da vestimenta, né? Não sei se vou Uhum. estar pronunciando certo, é jihad que fala É a o vestimenta. hijab. Como é que fala? Hijab. 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 É a É. vestimenta, né, que serve para as mulheres cobrirem, né, o cabelo, né, uma parte do rosto também. Então, para você falar sobre isso, é obrigatório lá? Como é que funciona? Na verdade, assim, o hijab, ele é. A gente pega um lenço, né? Tipo um cachecol mesmo. E a gente enrola assim na cabeça. Eu mesma usava assim, aparecendo metade do cabelo, né? Às vezes mostrando até aqui também. As meninas lá, assim, agora não precisa mais usar, tá? Não é mais obrigatório, mudou a lei lá. Antigamente a gente chegava no aeroporto, a gente já antes de sair do avião já era obrigatório, qualquer pessoa que chegasse no território iraniano tinha que colocar o hijab para cobrir a cabeça. Eu Uhum. chegava lá, você só vê no avião o pessoal colocando o hijab. Aí as mulheres cobrem, né? As iranianas também, muitas delas ficam na Turquia, entre a Turquia e o Irã, né? Que é um país próximo. A gente vê Uhum. as iranianas mesmo sem o hijab e quando o avião pousa lá no Irã, elas colocam e tampam a cabeça. E, na É. verdade, elas colocam assim, mostrando o cabelo mesmo. Eu usava Uhum. assim. Tem umas que são mais religiosas, elas usam a baia, que é preto. É uma roupa preta que elas cobrem o corpo. Ninguém no Irã, nunca vi ninguém com o olho coberto, o rosto coberto. Lá não existe isso, tá? Na Arábia Saudita, sim. Eu já vi em outro país, mulheres árabes fecharem, né? Você só vê o olho, né? Só vê o Sim. olho mesmo. Acho que essa aí é o que o pessoal acha mais que é assim, né? Em todo lugar, né? Sim, Que sim, é totalmente coberto. eu acho assim bem esquisito mesmo. Até uma vez num restaurante eu me casei na Geórgia, que é um país que fica na Europa, entre a Rússia e a Turquia. E uma vez eu estava com meu marido almoçando no restaurante, eu vi uma árabe usando aquela roupa, né? E ela só via o olho dela. E até achei estranho que quando ela estava comendo, ela simplesmente ergueu assim e começou a comer, sabe, escondido. Nossa. E é uma coisa que lá no Irã não existe, tá? Aham. As mulheres não usam esse tipo de vestimenta. Elas usam roupa assim preta, que é a baia, mas não cobre o rosto, tá? O rosto aberto. E, e agora não é mais obrigatório o uso do hijab. Agora quem quiser pode mostrar o cabelo, Uhum. tá? O Irã não é um país pequeno, né? Você acha que tem muita diferença da região, mais para o sul, mais para o norte? São mais rígidos, são menos rígidos? O, Porque pa- o Irã é você um morou país foi na enorme. capital? O Irã é um país enorme, Sim. Você muito morou foi na grande. capital? Morei em Teherã e também em Isfahan. Hum. Morei em Isfahan. Meu marido teve restaurante lá, eu morei em Isfahan também. Eu acho que eu era a única brasileira que morava em Isfahan na época. E muda muito de uma região para outra lá, de ser mais religioso ou não, mais rígido? Eu acho que em Isfahan o pessoal é mais aberto um pouco, eu não sei. Mas essa questão de ser mais rígido depende muito da família também, né? Entendi. Depende muito. Eu vi muita coisa lá que eu não pensava que eu fosse, assim, ver, sabe? É bem assim, a gente fala as coisas que nem lá é proibido bebida alcoólica. Você não encontra bebida alcoólica em supermercado, em bar, lugar nenhum. É proibido. Só que o pessoal, eles conseguem, e eles bebem dentro de casa, com a família. Então, assim, o que acontece dentro da sua casa, né?
são coisas que a gente nunca imaginou, sabe? Que as pessoas bebessem, que as pessoas fizessem festa. Então, é uma coisa que eu também não imaginava, que o pessoal lá bebe também. Nessa questão também tem muito preconceito, né? Por ser um país do Oriente Médio, nos Estados Unidos você também não pode ficar bebendo na rua. Você pode ir lá comprar bebida, mas você não pode ficar bebendo na rua. Aí Sim. o pessoal não fala muito, mas como o Irã já é um país do Oriente Médio, o pessoal acha que é uma coisa assim, nossa, lá não pode nem beber na rua, mas não é só lá, em vários outros lugares, Sim, inclusive na aqui no Austrália Ocidente. No também. Ocidente. Sim, na Austrália também é proibido. Eu fiz intercâmbio na Sim. Austrália também é proibido. O que você, já entrando nesse assunto, o que você achou mais distorcido, assim, que você tinha um pensamento, assim, do Irã, e agora você tem totalmente outra visão? O que você achou que é mais distorcido aqui que a mídia passa pra gente aqui no Ocidente? O que eu achei mais distorcido, eu acho que aqui tem muito sensacionalismo. As pessoas às vezes lá estão vivendo normal, ninguém tá falando em guerra, tá tudo normal, e de repente aqui no Brasil o negócio explode. Nossa, tá, vai acabar o Irã. Sabe, o Irã é um país muito forte, muito rico. Uma coisa que me surpreendeu muito. Lá é muito rico. E eu não imaginava que era um país tão rico assim. Então, assim, eu acho que o que me chocou foi isso, sabe? Eu não imaginava que era um país tão forte. E por conta disso também, eu acho também que os Estados Unidos também não levam muito adiante, sabe? Essas guerras também com o Irã. Porque eles têm uma potência muito grande, muito forte. E eu acho que o Brasil tá começando a perceber isso, sabe? Eu tô vendo o pessoal perguntando aí. Vou fazer duas perguntas aqui que eu vi duas pessoas falando. Uma tem um pouco a ver com a outra. Quais são os pontos turísticos assim mais interessantes lá no Irã e como é também o tratamento com os visitantes, com os estrangeiros lá no Irã, como o povo iraniano trata os turistas? Uhum. Olha, questão de pontos turísticos, tem bastante agora, eu não vou lembrar todos, assim. Eu fui em alguns em Teherã, que eles têm uma, como é que eu falo? Agora eu não vou lembrar o nome. É uma torre de não sei quantos metros de altura, é muito alta. Eu fui visitar, é lindo. E você sobe lá em cima, você vê tudo lá de cima de Teherã. Agora eu não lembro o nome, porque são nomes bem diferentes da Aham. nossa língua, né? Mas assim, lá tem muitos pontos turísticos muito bonitos. Lá em Isfahan tem uma praça que é patrimônio da Unesco, que eu tenho várias fotos. Eu ia muito lá. E é uma praça enorme, muito bonita, que tem muitas lojas em volta, né? Lá tem muita coisa que agora eu não vou lembrar. Questão de turista, tá? Lá é o país mais, vou falar assim, um dos mais seguros que tem para turista. Uma mulher, se quiser ir lá fazer um mochilão sozinha, pode ir, não tem perigo nenhum, tá? Teve várias pessoas que eu vi, vários brasileiros que foram fazer mochilão lá, que ficaram surpreendidos. O iraniano, ele é do tipo que ele abre as portas da casa, ele serve comida para as pessoas, eles adoram estrangeiros, eles são super generosos e solícitos. Eu mesma fui muito bem tratada lá, e quando eu falava que eu era brasileira, então, meu Deus do céu, eles não sabiam o que faziam para mim. Às vezes eu ia a alguma loja de doces, coisas, quando eu falava que eu era brasileira, eles me davam doces. Eles são muito assim, eles são muito dados, eles são muito hospitaleiros. E eles têm aquela visão do Brasil aqui de futebol, samba e carnaval? Todo país, né? Todo Tudo país. normal, né? Normal. Todo país que a gente vai, a gente fala que é brasileiro, eles já ficam, ah, Pelé. E Às o vezes, iraniano, às vezes o brasileiro nem gosta de futebol, né? Que nem todo brasileiro gosta de futebol, sim, né? sim, não, eles acham que a gente fica o dia inteiro sambando na rua. Não, bacana. Eu tava. Uma coisa assim que, como eu pesquisei sobre o Irã, eles não são árabes, né? Que todo mundo Não, acha que é um país árabe. Só que, na sim, verdade, são persas, né? sim, São são persas. descendentes direto do Império Persa, né? Que foi um dos maiores impérios que já teve no mundo, né? Sim, Então, tipo assim, e o povo persa é um povo guerreiro, né? Foi muito bacana, uma curiosidade assim, bem interessante que eu vi sobre o Irã. aham. Nessa questão aí se eu voltaria a morar lá, por exemplo, você indicaria uma pessoa, hoje eu estou indo a trabalho morar lá no Irã. Você indicaria para essa pessoa? Você falar, o que você falaria para essa pessoa? Pode ir tranquila?
Eu acho que para trabalhar depende do que você vai fazer lá, porque a moeda Uhum. deles é mais valorizada, né? Por conta das Uhum. sanções também dos Estados Unidos. Então, a trabalho, não sei, assim, eu vejo assim pelas minhas amigas brasileiras que moram lá, né? Que eu fiz amizade lá, elas são casadas com um iraniano, né? Então é diferente. Agora, tem pessoas aqui que tem homens que são técnicos de futebol lá, porque eles dão muito valor para os técnicos brasileiros, né? Ó. O Brasil para eles, inclusive em frente do meu prédio lá em Isfahan, tinha a bandeira do Brasil. Eu morava numa avenida, do outro lado tinha uma loja com a bandeira do Brasil. E eu fui lá até para perguntar, né, se tinha algum brasileiro ali. Eles falaram que não. Antigamente, o dono, que era iraniano, ele era apaixonado por futebol, ele colocou a bandeira do Brasil na frente da loja. Engraçado é que a gente está vivendo um momento aqui no Brasil que eles não estão valorizando os treinadores brasileiros, né? E em outros países são valorizados. Sim, é É, verdade. você falou de futebol e eu lembrei numa época da Copa do Mundo que o Irã foi a questão da carne, que eles levaram a própria carne, né? Por causa. Como é que funciona essa questão sim da comida lá? É uma culinária muito diferente da brasileira. Olha, é que eles só comem carne halal, né? Os muçulmanos. Então é diferente a carne. Como eles matam o animal é diferente, né? Meu Hum, marido também é muçulmano, também só comia carne halal, mas depois, morando no Brasil, ele acabou acostumando comer carne, né? Sem ser halal. Mas lá eles só comem carne halal. E questão da comida lá é muito boa. Eles cozinham muito bem. Eles têm umas coisas bem diferentes. Por exemplo, eles fazem uma bebida que é tipo um iogurte salgado. Todas as refeições a gente toma, a gente compra também de garrafa. Eles chamam de dor, acho que é dor, uma coisa assim. E é uma delícia. A comida de lá é muito boa. Sim, eu não tive problema nenhum, assim. Me acostumei bem com a comida deles. Na Turquia que eu não gostava da comida deles. Na Turquia eu já tive dificuldade. Mas no Irã eles cozinham bem. você conhece iranianos morando aqui no Brasil? No Brasil, não. Não. O iraniano morando aqui, não. Tem uma seguidora aqui perguntando, nós já falou sobre as vestimentas, mas ela está perguntando aqui a questão, assim, as mulheres podem se vestir da forma que quiser, Não. ou tem algum, né? Porque você já falou que o hijab não é mais obrigatório, porém Uhum. acredito que ainda que deve ter algumas regras, né? Sim. Na verdade, não pode mostrar o colo, né? Tanto é que na televisão lá mesmo, eles têm umas restrições. Por exemplo, se eles colocam um filme brasileiro na televisão, eles tampam, sabe, assim, o corpo delas para não mostrarem o colo. Então você tem que tampar o colo. A gente não pode ficar assim mostrando muito o braço. A gente pode mostrar o braço, por exemplo, aqui e fica aberto, não tem problema, né? Entendi. Aqui a gente já tampa um pouquinho e a perna também não pode ficar mostrando, não pode ficar mostrando o bumbum, né? Essas coisas. Homens também não usam shorts na rua. Entendi. Então não é só para as mulheres, também tem restrições para os homens. Tem. Agora eu não sei se mudou alguma coisa, questão dos homens, mas também o homem não podia usar shorts. Mas você pode mostrar o pé, né? Pode mostrar uma parte do braço, mas assim, ficar mostrando o corpo assim, lá eles não aceitam. E essa questão, assim, você sentiu, sim, no povo iraniano, sim, você deve ter contato ainda, né? Mesmo morando no Brasil, essa questão com Israel. O povo também não gosta de Israel ou é uma coisa mais política mesmo, só entre os governos? Tem alguma coisa ali, uma rixa, por exemplo, com os judeus? Ou isso aí é só coisa do governo? Não, é sempre a rixa entre governos, né? Nunca é entre civis. O A povo não. população não tem nada contra ninguém. Assim como os americanos também não tem nada contra os iranianos também não tem nada contra os americanos, né? E vice-versa. Então, assim, é tudo política mesmo. Sim. É porque o Irã, até 79, né, ele era governado por um monarca que era apoiado pelos Estados Unidos. Sim, E depois chato. teve a Revolução Islâmica, né? Foi que mudou geral o país, né? Uhum. Você, conversando assim, com pessoas mais velhas, assim, você viu alguém falar que antigamente era melhor, antes de ter a Revolução Islâmica era melhor, ou não? O pessoal
prefere hoje, por exemplo? Não, eu não cheguei a conversar com ele sobre isso. Até mesmo porque nem todo mundo lá fala inglês, né? E eu só falava inglês lá com eles. Hum, Eu até tive a língua lá é Farsi que fala? Farsi, isso. Farsi. Farsi. Eu até tive aula particular de Farsi, eu tinha aulas em casa, mas eu não consegui aprender muito bem a língua, porque é bem difícil, né? E então eu falava inglês. Então as minhas amigas iranianas falavam inglês. As que não falavam, a gente, né, traduzia e tal, a gente se entendia ali na mímica, né? Mas esse pessoal mais velho mesmo, a gente não chegava assim a conversar, Uhum, né? Porque eles não falavam inglês, então não cheguei a conversar sobre sim. isso. Você já falou, mas é que tem um seguidor aí que deve estar chegando agora e está perguntando se as mulheres são submissas aos homens lá. Eu queria que você Não, falasse de novo dessa questão que você já falou, mas vale a sim. pena falar. Sim, elas não são submissas, e que nem eu disse, elas dirigem sozinhas, saem sozinhas, vão ao supermercado, estudam, todas elas cursam universidade. Lá no Irã, a maioria das mulheres cursaram universidade, a maioria delas. Tem mais mulheres na universidade do que homens. Tem muito mais mulheres do que homens nas universidades. E os homens tratam as mulheres com respeito. Uhum. Ajudam a cuidar das crianças, limpam a casa, lavam a louça, também cozinha, eles ajudam as mulheres. Então não tem nada de submissa, não. Uma coisa Achei que as interessante, né? pessoas Você falou que eles pensam. ajudam a cuidar bastante dos filhos, né? Os Sim. recém-nascidos, né? Dão banho. Não, Então, até crianças grandes mesmo. Minhas amigas têm filhos de 10 anos de idade, eles dão banho ainda. não, é uma visão assim, totalmente diferente do que eu tinha, né? Do que eu já acompanhei, assim, o pessoal perto de mim também tinha. Sim, Então, achei bacana trazer essa live aqui, né? De alguém que sim, vivenciou isso, para poder falar, porque realmente, igual você falou, a grande mídia passa uma coisa, não só sim. do Irã, de várias outras coisas. É, mas você, a última vez, faz muito tempo que você foi para lá, a última vez? A última vez que eu fui, eu acredito que foi em 2021. Ah, e você falou da pandemia, né? Como é que foi a questão da pandemia? Você tinha me falado no depoimento que você me deu primeiro, sobre a Uhum. questão da pandemia, né? Que eles foram bem combativos, né? Como é que Aham. foi essa questão de lidar com a pandemia? Então, na verdade, quando eu estava lá em 2020, porque a pandemia começou em março de 2021, né? Eu estava lá no final de 2020, e aí eu lembro que eu tive uma gripe muito forte, eu e meu marido, e não se falava em Covid na época, né? E aí a gente foi no médico e ele disse que estava tendo uma gripe muito forte que eles não sabiam o que que era. E nisso a gente ficou muito doente, né? E depois a gente veio para o Brasil, inclusive eu vim com máscara. Cheguei no Brasil com máscara. As pessoas olhavam para mim assustadas no aeroporto de Guarulhos porque eu estava usando máscara. E aí foi quando eu cheguei em janeiro, em março começou a pandemia, começou mesmo, né, aqui. E assim, lá sim, eu fiquei muito na pandemia também na Turquia. Então, assim, não sei falar assim só no Irã, né? Eu fiquei nos Uhum. dois países, então eu não lembro agora, na época, porque eu fiquei entre os dois países. Eu viajei bastante na época da pandemia. Mas acho que foi como qualquer outro país, né? As pessoas ficaram mais, né, reclusas e tal. A vacinação demorou muito lá? Igual demorou aqui no Brasil? Demorou, eu acredito que lá demorou um pouco, sim. Uhum. Mas ela acho que veio da China, né? Eu não lembro, não me recordo, porque eu tomei vacina na Turquia, então eu não me recordo, Ah, sim, não foi no Irã. né? Eu já estava na Turquia. Não, bacana. Não, igual eu tô vendo que o pessoal tá perguntando bastante aqui, que o tema da nossa live é a vida das mulheres no Irã, né? O pessoal pergunta muito essa questão assim, de guerra, essas coisas assim, eu não vou entrar muito nisso não. Uhum. Mas se você quiser falar, fica à vontade. Questão assim dessa última polêmica que teve, se você quiser falar alguma coisa, questão do se o povo iraniano, igual que o seguidor falou aqui, o Rafael, o povo iraniano sabia que o governo estava enriquecendo urânio? Essas Não questões sei. assim, você não mora lá agora Não, atualmente, então você não, não não. pode. Mas os meus amigos, eu converso com eles, eles também não falam, não entram nesse assunto Uhum. também, porque é uma coisa entre o governo, né, e Aham. É política. igual eu falei, o tema da nossa live é a questão da vida das mulheres lá, né? Eu acho que a gente esclareceu bem. Tenho certeza que foi muito uma surpresa para muita gente.
E a gente pode fazer outras lives, né, futuramente. A primeira Sim, live que eu tô fazendo aqui na página, geralmente eu só posto vídeo, né, imagens, uhum, curiosidades, lá igual a gente se conheceu através de uma delas. É a uhum, primeira vez que eu tô fazendo live, às vezes fico um pouquinho perdido aqui, mas é uhum, uma proposta que eu vou pensar agora daqui para frente, sabe? De trazer sim. pessoas assim para falar sobre os assuntos. E você está convidada quando você quiser participar de novo, sobre um outro tema também, né, a ver com o Irã. Obrigada. E E eu te agradeço muito. Eu tava vendo uns vídeos seus. Você é paranaense? tô. Eu também sou paranaense, só que eu não tenho sotaque mais. Já moro Ah, aqui 20 anos em Minas Gerais, então aham, é bacana. aham, Mas bacana. eu acho que é isso. Eu acho que pelas perguntas assim, que o pessoal está fazendo aqui, eu acho que agora é questão agora. Teve um. Chegou a falar para você do assassinato daquela moça, que foi bem famoso isso, né? Noticiado internacionalmente, Então, dela não ter usado o jihad? então, eu ouvi falar, mas eu não entrei também nesse detalhe. Mas hoje não é mais obrigatório, né? Então usa agora quem Uhum, quer. A partir esse ano, acho que faz uns 2, 3 meses que começou. Eu também tô vendo uma pessoa perguntando sobre as mulheres se usam algum método contraceptivo, né? uhum. Eu não, assim, eu acho que não cheguei a entrar assim, nesse assunto assim com as minhas amigas, mas eu tenho amigas lá que não querem ter filhos, que é uma coisa que o marido aceita, né? Porque ela não quer e o corpo é dela e ela não quer. Inclusive, fui ter uma médica lá e ela me disse que ela também não queria ter filhos. Então, é uma coisa assim que o marido tem que respeitar, né? Ela não quer ter filho, então, assim, é uma coisa que não é uma coisa assim que hoje em dia a gente pensa. É muito diferente de antigamente. Que se a gente for ver no Brasil, as mulheres tinham muitos filhos Sim, antigamente. E hoje as mulheres querem cada vez menos. Eu mesma sou casada com um muçulmano, meu marido nasceu no Líbano, criado no Líbano, minha família inteira mora no Oriente Médio, em Dubai, no Líbano. Então, assim, meu marido não tem família no Brasil, né? A não ser eu e meus pais. Então, assim, a gente tem uma ideia bem diferente, assim. Porque antigamente, que nem minha sogra, teve 5 filhos, né? Hoje em dia as mulheres querem cada vez menos. E assim no Irã não está sendo diferente. Elas também querem cada vez menos filhos, né? sim. E os maridos apoiam, porque eles também têm a cabeça agora moderna. Tudo modernizou. E a gente vê que os políticos são antigos, são pessoas de cabeças diferenciadas, entendeu? Sim. Daquela época. E nós não, nós somos mais modernos. Então, acho que colide muito, né? Eu estava vendo aqui que o pessoal, assim, em questão do atual governo lá, o pessoal que mais resiste contra o governo é o pessoal mais jovem, né? Que tem uma cabeça diferente, né? Então Sim, isso é normal em qualquer lugar, qualquer país. sim. Mas, resumindo assim, pelo que você falou, essa visão, né, a principal coisa para mim da live do que você trouxe para nós é a visão que é totalmente diferente do que eu tinha e de que tenho certeza que a maioria das pessoas tinha também sobre o Irã, de Uhum. como era, né, a vida das mulheres, que era um país muito mais, né, machista do que que qualquer lugar vai ter machismo, né? O Brasil também é e tal. O Brasil Sim, antigamente as mulheres também não podiam fazer qualquer coisa. Então eu acho que o Irã é um país como os outros. Como ele é do Oriente Médio, tem esse preconceito. Então acho que o principal resumo da live é isso. Eu estou vendo o pessoal fazendo umas perguntas aqui repetidas. Aí eu vou disponibilizar a live também na página para quem quiser assistir depois, né? Porque senão a gente fica falando a mesma coisa. uhum. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Larissa? Então, eu vi coisas no Irã que, por exemplo, eu vi mulheres brigando no trânsito, brigando com homem mesmo, de brigar mesmo, de gritar, sabe? Que eu falei, gente, como assim? Aqui pode? Então, assim, é umas coisas que a gente vê que é umas coisas normais aqui no Brasil também acontecem lá. E ninguém é morto por isso, entendeu? Eu mesma mostrava o cabelo na rua direto. Eu usava no frio, porque lá neva também, né? Eu usava boina, usava, sabe? Eu saía normal, o cabelo mostrando, Uhum. nunca tive problema, nunca ninguém me parou para perguntar nada. E como é o Então, clima lá? É parecido com o do Brasil ou não? lá é seco, porque é tipo, acho que é meio deserto. Eu achei Uhum. bacana porque no verão lá é bem quente. Só que lá a gente não transpira. Você pode andar, 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 que você não transpira porque é seco. Então eu achei bem legal isso. Uhum. E no frio, neva, que nem Teherã nevava, né? Alguns lugares nevam. E então, quando é frio, é bem frio também.
O Hélio mandou aqui, nada melhor que a vivência para esclarecer. Uhum, Foi o sim. que eu pensei. Eu tenho vontade, agora eu vou estar conversando com alguns seguidores aqui, eu vou fazer essa proposta, sabe, de live, de tentar trazer alguém que já foi para certo país e tal, Sim, para dar o depoimento é para a gente, bacana. né? E Eu vocês acho que. podem. Só, desculpa te cortar, Christopher, mas assim, eu acho legal as pessoas pesquisarem no Google. Tem várias pessoas que fizeram mochilão no Irã, que tinham uma Uhum, mentalidade, e quando chegaram lá se sentiram super acolhidas, seguras, que é um dos países mais seguros para você fazer mochilão, inclusive mulheres. Então, eu achei bem bacana, sabe, alguns depoimentos de brasileiros que fizeram mochilão lá, porque a gente vê que realmente eles tinham essa ideia, né? Que era um país perigoso, né? Violento, não, porque lá, como tem lei, as leis são rígidas, as pessoas pensam 2.000 vezes antes de cometer um crime, antes de fazer alguma coisa, uhum. né? Não é que nem no Brasil, né? Eu sou advogada, então, assim, a pessoa comete um crime, tá? Ela vai ali na cadeia, já sai. Lá não, lá o negócio pega. Então, Não tem aquela sensação de impunidade que tem aqui, né? sim. Então, eu acho bem bacana isso. Você pode sair à noite sozinha, não se sente segura, porque, né, lá a lei funciona. Não, a questão sim foi bacana a gente trazer, porque agora o Irã ficou evidente agora mais aqui para nós por causa dessa questão de Israel, né? Mas quando eu fui pesquisar sobre as curiosidades lá que eu fui postar, aí tava lá, né, uma das que eu coloquei foi que as mulheres podem frequentar a universidade, pode estudar e tal. E quando eu postei, algumas pessoas assim, tavam, tipo, assim, tinha tanta pessoa falando que não podia, que elas não podiam nem sair na rua e tal, que eu falei assim, caramba, será que eu tô errado? Mas eu tinha pesquisado Hum. em vários lugares, entendeu? É um pouco Uhum. isso também, as pessoas têm que pesquisar também, né? Não é Sim, só sim, sair sim. falando. Sim, só quem mora lá mesmo, a gente conversa entre as brasileiras que moravam lá, a gente às vezes se reunia e a gente falava assim, só quem mora aqui sabe realmente como é que funciona. Não adianta, a mídia pode falar o que for, mas se você chega lá, você vê que não é assim, entendeu? O rapaz, o rapaz falou aqui, isso aí, querendo ou não, é verdade. Que ele fala assim, a maioria da visão que temos é que a qualquer momento alguém do Oriente Médio vai explodir alguém. Sim. E criou-se essa visão, né? Meu marido é muçulmano, eu sei bem. Então, ele Ele deve fala. sofrer muito com isso, né? É um preconceito, né? É, Mas é chato. eu acho que é isso. Eu te agradeço muito de, né, ter disponibilizado seu tempo para participar da live. Espero futuramente a gente voltar a conversar, fazer outras lives. Sim, claro. E E agora é uma proposta que eu vou tentar manter na página. Não dá para fazer sempre, né? Porque a gente tem outros trabalhos, outras coisas para fazer, é corrido Uhum, dia a dia. sim. Mas te agradeço muito e dá uma boa noite pro pessoal aí. A live vai ficar Uhum, disponibilizada no Instagram. uhum. E então agradecer a todo mundo aí que participou, que mandou pergunta, que assistiu. E espero vocês numa próxima aí. Muito obrigado, viu, Larissa? Tá bom, de nada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.